Oi, meus amores! Chegou a nossa quarta, a nossa live. Que alegria! Mais uma para a gente conversar sobre emoções. Hoje vai ser com a nossa querida psicóloga infantil, Emanuele Rios. Cadê ela? Já tá por aqui? Tá quase, daqui a pouco ela entra. Oi, Pri! Seja bem-vinda. Boa noite. Tem acompanhado as nossas lives? Pessoal, também eu quero convidar vocês para durante a semana enviar perguntas pelo Instagram. O que vocês querem saber sobre emoções? Quem vocês gostariam que eu entrevistasse aqui? Me fale. Que trabalhe com emoções. Olha aí, a nossa convidada Mara já chegou. Vou convidar ela aqui para entrar. Vou te chamar, tá, amor? Boa noite, sua linda. Boa noite, gente. Depois do dia bem corrido, eu aqui Bem, no sul e tu no nordeste, tá se encontrando. tá calor. Aqui tá bem calor ainda. Ai, Então, que às vezes um delícia. friozinho. Friozinho é mais no interior. Interior pra gente é 24 graus já é frio, né? Ai, 24, como eu 23 amo já é esse frio. sotaque, fala mais. Eu adoro. Mas aqui chove, mas faz calor. Tu sabe que eu Entendi. moro em Santa Catarina, em Florianópolis, mas eu sou gaúcha, né? Eu sou gaúcha de Porto Alegre. Mas eu digo assim, eu sou gaúcha, mas eu era para ser nordestina, do jeito que eu amo o Nordeste, estou sempre viajando, percorrendo todo o Nordeste. Terra Pois de é, gente seja boa, acolhedora. bem-vinda várias vezes. Amo de paixão. Meu amor, eu quero que tu se apresente. Quem tu és? Quem sou eu? Eu sou a Emanuele. Sou daqui da Bahia, né? Do interior da Bahia, mas já moro em Salvador há mais de 20 anos, uns 22 anos mais ou menos, né? E aqui foi onde fiz tudo, né? Namoro, noivado, casamento, formação, tudo aqui em Salvador, até então. E por aqui eu fiz a graduação em psicologia, que vai já fazer 10 anos, nem parece, meu Deus. A gente ainda acha, eu me sinto ainda uma estudante, Essa em carinha de busca de, guriazinha? né? Pois é. É tão bom a gente atender criança, porque é justamente isso. Elas acham que a gente tem quase que a idade delas, né? Tipo É assim, lindo. Se você tem botar, 20. se fazer uma oficina com vestido, vai parecer a princesa da Disney. Pois é, quem sabe um dia fazer, né? Uma oficina de princesas. Princesas, isso. Vou aí pra Bahia pra fazer contigo. Pronto, fechado. Aqui não tem princesa da Disney com cabelo curto, né? Você é a primeira. Vou me botar uma peruca. Ah, a gente pode fazer com que as crianças inventem, né? Uma princesa com qual nome que daria, gente, fantasia, imaginação, Lindo, criança é lindo. isso. Trabalho de amor, né? A gente que trabalha com criança, A podemos gente nos considerar rejuvenesce. felizes, né? É, uma das coisas, a gente rejuvenesce, apesar de ser bem cansativo, ai, mas vale a pena para quem gosta, né? Então, nesse meio tempo aí de quase 10 anos, eu fiz aí a pós, né, de psicopedagogia, que eu sou apaixonada pela área de aprendizagem, e futuramente eu tenho pensado esses últimos tempos em focar a minha área aí nessa bendita aprendizagem, né, regulação emocional e aprendizagem, claro. A gente não para, né?
Não para, exatamente. Fiz a especialização em TCC, né, terapia cognitivo-comportamental, e estou agora para entregar o bendito TCC, que eu estou atrasada, para neuropsicologia, que é outra minha paixão também, né, nessa área de aprendizagem, neurociência, que eu acho fantástico. Né? Quanto mais a gente compreende, mais a gente consegue ajudar, né? Exato. Não, e assim, a gente não para, né? E eu sou fominha para essa coisa de querer aprender. Eu já estava morrendo de vontade de fazer uma pós em reabilitação neuropsicológica ou reabilitação cognitiva, Sossega, só mulher, para agora, pelo crianças. amor de Deus. Aí eu Sossega um fiquei, pouco. calma. E eu não sei se eu consigo fazer mais esse negócio de pós, porque pós puxa bastante, né? E aí você fazer TCC, essa coisa toda. E hoje, assim, títulos, né? Só não tô muito afim de títulos, porque títulos é para quem quer aí essa área de academia, né? Pelo menos é o que eu escuto. E também para a questão de concurso público, que também não é o meu objetivo, concurso público. Então, fazer cursos assim, de extensão, algo mais assim, enfim, a gente não para, né? Mas vamos lá, então nesse meio tempo eu conheci o programa Friends, né? Foi até no livro, um amarelinho, da Circe Peterson e Ricardo Weiner, quem é da TCC aí, sabe qual que é, muito bom. Primeiro livro, quando tinha lá um capítulo, Programa Friends, eu olhei, que negócio lindo é esse, maravilhoso. Ela botou um resumo lá de como é que funcionava o Programa Friends. E aí, só resumindo a história, quando eu fui pesquisar, elas iam fazer aqui um curso de capacitação para quem quisesse se tornar facilitador. E aí eu fiz das tripas coração. Foi bem no início, quando logo 6, 7, 8 meses depois que eu me formei em psicologia, eu já fui fazer esse programa Friends, que eu me apaixonei, sou apaixonada até hoje por esse programa. Não sei se você já ouviu falar, deve ter escutado, né? Já ouvi falar, inclusive, um dos cursos que tu deu, que inclusive eu fiz. Sim, mostrei, né? Mostrei lá. O último agora eu mostrei bem mais, assim, eu acho que foi, que eu mostrei todo o material e tudo dos 3, né, que eu fiz. Que é o TRI, né, de Renato, Caminha, Marina, Caminha, e o da Miriam Rodrigues também, que é o de Educação Emocional Positiva. Então, cada coisa... Agora, uma das coisas é que o programa Friends, ele é como se ele fosse uma base para todos os outros. A minha sensação é que ela é como se fosse assim uma base para todo o restante que veio agora, né? Porque a gente tem um monte de programa aí voltado para a regulação Vários. emocional. Emanuele, diz uma coisa pra gente. Explica de uma forma assim bem didática, bem prática. O que é regulação emocional? Olha só, se a gente for parar para pensar sobre essa temática, vamos dizer assim, né? A gente tem aí vários nomes que nem daria para a gente citar aqui, que eu não sei se eu conseguiria explicar tudo, porque é muita coisa. Que a gente escuta falar de inteligência emocional, né? E aí, muitas vezes, eu normalmente evito falar o nome inteligência emocional, porque a gente está falando com um público que não entende na nossa área. Né? Então, se for para explicar, você sabe que inteligência emocional lá, né, Daniel Goleman mesmo, ele explica que é muito mais coisas do que a gente simplesmente falar sobre as emoções, né? E aí tem várias: inteligência emocional, competência emocional, regulação emocional, educação emocional, né? Então, a gente acaba resumindo para as pessoas entenderem, né? E eu costumo dizer, o que seria essa tal de regulação emocional? Regulação emocional, né, quando a gente pensa em nome, né, eu aprendi isso para a vida, com uma professora biomédica no curso de psicopedagogia. Eu falei, caramba, é isso mesmo, olha, o português é assim, né? Quando a gente vê os prefixos, sufixos, tem alguma coisa ali, aí você fica encantado com o nosso português quando a gente entende essas coisinhas, né? E outra coisa é a gente saber o significado das palavras, né, Vivi? Então, o que é regulação? Regulação, quem inventou, eu não sei. O nome regulação emocional, eu nem sei quem inventou. Boa pergunta. Se foi Paul Ekman, se foi o Vance Deval, essa galera aí das antigas, na pesquisa, né, de inteligência emocional. Mas Mas tirando o termo na mão na massa, o que é fato regulação é, emocional? regulação tem a ver com o quê? Regular, né?
A probabilidade é o quê? Regular, homeostase, equilíbrio, né, das nossas emoções. Muitas pessoas falam de controlar as nossas emoções, controlar as nossas emoções. Aí tem vários embates, vamos dizer assim, das pessoas que falam, mas a gente não consegue controlar as emoções porque as emoções elas são inatas, elas aparecem, elas vêm, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado justamente por causa disso. Na né? verdade, a gente pode aprender o que A fazer lidar. quando as emoções acontecem. Que eu costumo muito falar, a lidar, né? É Esse ato lidar de com ela. identificar o que a gente está sentindo. E autoconhecimento. Ok, eu vivi e funciono assim quando eu sinto raiva. Assim quando eu sinto tristeza. Então, a partir disso, a maneira que eu identifico como eu me sinto ao sentir as emoções, aí também aí tem todo um caminho de autoconhecimento. Exatamente. Isso é um trabalho de vida, não é um passo de mágica. Né? Exato. Mas esse despertar para as emoções é o primeiro passo e extremamente importante, porque nós não fomos alfabetizados emocionalmente. Resumindo, porque ouviu esse termo, alfabetização do colégio é aprender a ler, escrever, B mais A, Bá, mas nós não fomos ensinados, pelo menos no meu tempo, não. O sentir, quais são as emoções, como é que eu me sinto em tal situação, como é que as emoções aparecem no meu corpo. Então, nós não fomos alfabetizados emocionalmente, né? Exatamente, isso. O Daniel Goleman, ele traz isso no livro dele, né, de que as escolas, elas precisam passar por esse processo de uma alfabetização emocional. Ele traz isso lá, né, com esse objetivo. E aí eu já teve coordenadoras de escola de me perguntar, mas Manu, mas a criança de 3 anos, 4, 5, elas vão aprender sobre isso? Aí a minha resposta foi, tipo, não é no período aí de 3 aninhos, eu ainda costumo botar mais para trás, né? 1 aninho a gente pode falar. Na verdade, quando a gente estuda sobre o assunto, os pesquisadores falam que a gente pode trabalhar isso até na barriga, né? A vida intrauterina, exatamente. Né? Então, assim como eles aprendem as primeiras palavrinhas, assim como eles aprendem, né, a falar, a escrever o A, E, I, O, U. Deixa eu só indicar esse livro aqui. Sim. Maravilhoso. Que é um dos meus livros. Eu fiz formação em São Paulo. Esse livro aqui, Inteligência Emocional para Pais, ele é dividido em 2 capas. Ele defende que, sim, desde o momento da concepção, nós já começamos a trabalhar as emoções do bebê através do que a mãe sente. Então, o que eu penso? Que naqueles cursos de gestantes, como seria importante começar, além de ensinar quando o neném nascer, como é que amamenta, como é que troca, como é que não sei o quê, já desde o início, desde a primeira vez, aqueles grupos, introduzir o que são as emoções. O quanto a conexão da mãe com a criança vai interferir, relacionamento da mãe com o pai. É bem complexo isso, mas isso é extremamente importante, porque já vem lá de trás. Quando a gente já pega uma criança que já nasceu, ela já tem algumas questões. E quanto mais idade, mais ainda. Não é mesmo? Então, no mundo ideal, a gente trabalharia com o casal no momento ali que já pegou o exame, estou grávida. Né? Mas isso que eu ia te falar. Infelizmente, nós não vivemos nesse mundo ideal. Então, dentro da nossa realidade como educadoras emocionais, a gente vai trabalhando de acordo com o que vai acontecendo, mas também tem esse trabalho que a gente faz de prevenção com as oficinas. Esse é muito importante. Eu já recebi essa questão também. Mas 2 anos? Na educação infantil... Sim, nós não podemos subestimar a capacidade que a criança tem de aprender. Até mais jovens e mais bebezinho ainda. Trabalhar com, por exemplo, agora eu não sei cadê o bendito, mas trabalhar com a face, as emoções, figuras com as emoções, eles já se reconhecem, é a coisa mais linda do mundo. Sim, pois é. Tem muitas questões assim, né, que o Brasil precisa acordar.
para esse nosso, né? Ano passado eu assisti uma palestra do Daniel Goleman, né? E ele falando justamente de que as empresas, pelo menos pro lado de lá, né, onde ele mora, que eu não sei, se é nos Estados Unidos, eu não sei, mas ele estava mostrando uma pesquisa, né, o gráfico. Eu fiquei assim encantada com essa questão de quanto que o Brasil precisa acordar mais para isso. Então ele foi mostrando sobre o QI e o QE, que ele traz muito isso, né, o coeficiente Ele de sempre inteligência e trabalha o com isso. coeficiente emocional. E aí ele mostrou que o coeficiente emocional acaba sendo maior do que o coeficiente de inteligência quando, de acordo com as empresas, o que as empresas estão buscando nos funcionários ou possíveis funcionários que eles querem. Então, tanto na área de funcionários em geral, quanto no gráfico lá de liderança, de líderes, na verdade, eu lembro que tinha lá o que é coeficiente de emocional, 85%. Eu fiquei assim, caramba, velho, o que é isso? O que eu percebi, a probabilidade é o quê? Porque o coeficiente de inteligência você aprende. Você pode obter conhecimento ali, né, na lida do trabalho, com o outro, se especializando, mas o coeficiente emocional é de dentro, né? E Então isso é tão é algo importante que mais. interfere até mesmo quando tu vai gerenciar uma equipe. Tu é um chefe ou tu é um líder? Exato. Né? Então, Exatamente. saber Isso que ele lidar trouxe. contigo, com as tuas emoções e como liderar O a tua grupo, né? equipe, o grupo. E também liderar Exato. a tua família, se tu é pai, se Pois tu é é. mãe. Então, assim, todos os ambientes que a gente se relaciona, a emoção faz De parte. estar presente. Está Exato. presente. Pois é. Então, sabe, Emanuela, eu estou agora no final do mês, eu vou lançar um curso sobre as emoções para professores. Uhum. Eu tô fazendo as oficinas das emoções todo sábado, online gratuita, com professores, porque eu acredito que a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, quando se Sim. fala em BNCC, quando se fala em competências socioemocionais, tem que primeiro ajudar e despertar as emoções do professor. Exatamente. Que é o Não que é? não Não está adianta acontecendo. tu vir com blá, 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 teoria, se ele não foi tocado nas suas próprias Exato. emoções. Então, eu dediquei esse ano de 2021 para fazer esse trabalho com muito amor. Todo sábado eu estou ali fazendo isso. Vou lançar o curso agora no final do mês. Que é esse curso? É um curso maravilhoso, super simples, assim, ó. Ensinar o que é isso que a gente está falando sobre Sim. emoções, como é que tu faz a tua oficina. Tive vários parceiros, inclusive, vou disponibilizar projetos, porque professor é um povo super criativo, né? É, É total. incrível, são maravilhosos. Então, qual é a ideia? É despertar as emoções neles e capacitá-los para que eles possam, em sala de aula, facilitar as oficinas com as crianças. Eles já Sim. trabalhando as suas próprias emoções. E por quê? Porque eu tenho essa ideia do coletivo, que a gente precisa. Nós somos poucas educadoras emocionais. A gente Aham. precisa espalhar isso para ontem, formar esses Aham. multiplicadores, sabe? Num propósito de amor muito maior. Porque imagina as crianças que já começarem desde agora a ter esse novo sentir, esse novo dar conta das suas emoções, quantas coisas vão ser evitadas? Imagina quando eu entrar na adolescência, a gente aqui não está falando de CID, a gente está falando de comportamento. Vamos deixar bem claro. Estamos com uma Uhum. psicóloga, então vamos deixar bem claro isso, né? Uhum. Esse nosso trabalho com as emoções. Então, por isso também eu estou fazendo as lives, que eu estou convidando pessoas que eu admiro, assim como tu, que eu admiro o trabalho, que eu quero mais dividir esse conhecimento para ajudar pais, Uhum. os professores, quem cuida, quem convive cuida das crianças. Então, no meu olhinho dá para ver, né? Eu estou muito apaixonada, assim. Então, aí é um prazer te ter aqui com a gente, sabe? A Emanuele, para quem não sabe, ela também disponibiliza alguns cursos muito interessantes. Um deles eu participei. Então, é uma pessoa que realmente compreende do que está falando, vivencia, né? Então, assim, ó, a minha segunda pergunta era da idade, que a gente já respondeu. E eu gostaria de entrar agora em algo assim um pouco delicado, mas que a gente tem que falar.
Eu falei da oficina com os pais, com os professores, desse trabalho de educação emocional com as crianças, mas teve uma pessoa, uma amiga que trabalha com crianças. E eu tomei café ontem na padoca com ela disse assim para mim, Vivi, mas eu faço todo um trabalho com a criança, sinto que a criança de 2 anos, tá? Sinto que a criança entendeu, já parou a birra, já compreendeu que não é assim que precisa fazer, não é assim. E aí, o que acontece? A criança viajou com os pais, voltou tudo de novo. Por quê? Porque os pais não foram educados emocionalmente. Então, o quanto isso é complexo. Então, qual o papel dos pais? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Pois é. Assim como a gente vê na literatura, né, na clínica infantil, a importância crucial, né, desses pais na terapia é a mesma forma. Né? Na verdade, é algo até... é muito mais, vamos dizer assim. Primeiro, a gente já falou, né, que a gente não foi educado emocionalmente, então isso é algo muito novo, entre aspas. No Brasil é novo, porque Daniel Goleman já estuda isso desde a década de 90. Né? Não, desde Darwin, na verdade. Quando a gente vê a história aí das emoções, Darwin já percebia tudo isso. Né? Então é muito antigo, mas quando se fala de saúde emocional, o negócio é diferente, né? Ou saúde mental. As pessoas ainda estão bem, assim, estão acordando agora para essa necessidade. Então, quando se fala nisso, de trabalhar emoções com crianças, a gente precisa entender que a gente vai precisar também, de certa forma, dar um suporte para esses pais. Por quê? Se a gente for parar para ver, são N coisas, né? Desenvolvimento infantil fala sobre o quê? O cérebro da criança, desenvolvimento deles, né? Em todos os níveis, cognitivos, socioemocionais. E aí vem a questão... Então, não tem como a gente desgrudar isso. Para que a gente consiga fazer um trabalho legal com a criança na oficina, né, das emoções, ou na clínica também, com a criança, a gente precisa também trabalhar esses pais. E hoje, a gente vê a extrema necessidade, né, que os pais eles não estão sabendo como lidar com os seus filhos, né? A gente está em uma nova geração, uma geração diferente, porque a gente sabe, aí fica falando, mas porque no meu tempo não tinha isso, porque no meu tempo, o tempo inteiro é isso, Não existe meu tempo. Meu tempo. E aí fala, tá, o teu tempo passou, o teu tempo não tinha tecnologia, o teu tempo não tinha essa vida corrida. Assim, no meu tempo é porque a pessoa tá aqui, ó. Ela não quer mudar, ela não quer ouvir sobre mudança, não tá querendo acolher essa ideia. Pois e nem ouvir o papel, a importância que tem o papel, que vai ter que se transformar para poder ajudar o filho. Muitas vezes a pessoa não tá dando conta. Então, para se proteger, não. Meu tempo pois é. Ou se ouvi uma pessoa uma vez dizer assim, eu apanhei de vara, de cinta, de tudo e estou muito bem aqui. Então, são questões que hoje a gente já enxerga de uma outra forma, propõe trabalhar de uma outra maneira. Então, às vezes, essas pessoas que elas negam muito são as que mais precisam ser acolhidas nesse primeiro momento. Pois é, né? Mas aí, como é que uma professora vai dar conta disso? A professora se transformou, tá? Despertou. Tá? Já tem as ferramentas, está trabalhando com o aluninho ali, a criança. Como ela, dentro da escola, vai poder chegar nos pais para falar sobre isso? Pois é. E aí é um trabalho nosso, né? De uma maneira em geral, principalmente de nós psicólogos que atuam nessa área da infância. Porque, assim, sabe, Vi, eu acho que os pais ainda precisam acordar muito para essa realidade. De que nós precisamos estudar para criar filhos. Criar não, meu marido sempre fala, criar filho é diferente de educar. Criar, muita gente cria. Eu entendi o que ele quis dizer, né? Educar é diferente. Então, assim, o educar exige tempo, disponibilidade e exige estudo, gente. Hoje, a gente tem N livros maravilhosos. Eu tenho aqui, só aqui em cima, é tudo de parentalidade. Eu tenho vários também, né? Pois é, eu tô em casa. Tem outra aqui, tem aqui atrás de mim mesmo. Uma parte de baixo, além do consultório, né? Então, assim, tem muito livro bom para que os pais, para que auxiliar esses pais nesse processo aí de educar os filhos e principalmente a educação socioemocional. Então, assim,
Hoje, a literatura, e não só a literatura, como as pesquisas mostram que crianças que são, né, emocionalmente saudáveis, crianças que aprendem a lidar com as suas emoções mais cedo, na vida futura, elas terão mais chances de desenvolverem, né, muitas habilidades aí, que são necessárias para o mundo. E uma delas, por exemplo, é a resiliência, né, aprender a lidar com as suas frustrações, que é uma das coisas que a gente percebe que as crianças e os adolescentes no mundo de hoje não estão sabendo, né? Então, assim, a questão do aumento de depressão, aumento de transtorno de ansiedade, suicídio na adolescência tem crescido muito. Então, quando a gente estuda a fundo Muito sobre bullying. desenvolvimento infantil, muito bullying, né? Então, assim, cadê essa educação socioemocional? E quando a gente fala de uma educação socioemocional, a gente acaba abarcando aí vários pontos que estão atrelados a essas habilidades, né? Que envolve empatia, compaixão, né? O respeito mútuo. Então, tudo está embutido aí no trabalho que o psicólogo faz, né? Que nós, como facilitadores de oficinas, também temos essa proposta. Então, só quem não quer, né, viver, Mas aprender, porque tem um livro, eu né? penso, Emanuele, que o papel da escola também é importante. É, Porque a totalmente. escola, ela é um local de conexão. Quando a gente fala Sim, de emoções, tem o trabalho com os professores, pode ser feito também as oficinas com os pais, por esse isso. despertar. Então, dentro da escola, é muito fértil essa oferta que pode ser feita para se descobrir esse despertar e se É um trabalhar as emoções. laboratório, né? É um laboratório. Eu já fui fazer algumas atividades na escola. É muito, muito lindo, muito maravilhoso. Quando a gente entende muitas coisas que não vou negar que eu também sou apaixonada para ajudar os professores e um dia eu vou chegar lá, né? Os meus professores. De eles entenderem sobre neurociência, neuroeducação, né, de saber o quanto que isso impacta até no processo de aprendizagem dessa criança. Eu penso que os professores precisam saber sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, não para diagnosticar, mas para perceber que aquela criança não vai bem, perceber os sintomas, para até mandar para a gente isso. Olha o que eu percebo no recreio, né, o que eu percebo no dia a dia, porque os professores têm medo a importância do trabalho do professor. Sim. E agora que nessa pandemia, eu atendi hoje uns maiores, né, que estão retomando as aulas aos pouquinhos aqui, então falando de bolha, eu já estou começando a me entrar nesse novo lance aí, né, de aulas híbridas, e aí falando a bolha A, bolha B, eu já estava lembrando de bolha, aí como assim, me explica esse negócio aí, porque assim, mano, vai ir um grupinho que se chama bolha A, que vai em uma cesta, e outro grupinho, que é a bolha B, que vai em outra cesta e vai revezando assim. Tá, então tá, é um grupo. Aí já chamaram de bolha, bolha B, um monte de coisa. E assim, eles estão eufóricos, né? Então, assim, muitas estão super animadas para quem os pais deixaram voltar, né? Eu sei que não pode abraçar, eu sei que não pode várias coisas, mas só da gente estar ali, sabe? Tá distante as carteiras, mas a gente está se vendo de máscara, mas está se vendo e conversando, é diferente, mano, muito socializando, né? diferente. Pois Essa é, necessidade que nós humanos temos de interação, ela é muito grande, né? muito. E as crianças, né, foram prejudicadas, estão sendo prejudicadas. Então é algo que para a gente contornar é difícil, né? Não é impossível, mas a gente precisa entender que a escola vai ser fundamental para esse processo aí de desenvolvimento, de adaptações e readaptações e aprendizagens também, né? Porque muita coisa tem se perdido nesse meio tempo. Então, uma das coisas que a gente vê muito os pais falarem irritabilidade, agressividade, desobediência, é o que está assim, bombando. É sempre, Eu não sei mais, E também, ansiedade, assim, ó, as choro, reclamações assim, ó, ai, muito conteúdo. muito Realmente, conteúdo. a escola, algumas escolas elas não estão conseguindo dar conta de tudo isso, enfiando muito, Sim. muito, muito conteúdo. E sabe o que é que poderia estar fazendo nesse momento? Menos conteúdo e mais habilidades socioemocionais. Não só para E os é o que professores, como pede. para os É o que alunos. pede. E aí Exato. soca conteúdo com crianças que já estão com várias questões para Exato. disputar.
E pais que não são pedagogos, eles são Isso. pais, entende? Então eles ficam Aham. muito perdidos. Ah, mas eu não sou professor. E outra coisa assim, ó, eu já pago o colégio, tá lá o professor que faça o papel dele, entende? Então Sim. aparece até outras questões que estão vindo à tona também, que o quanto é importante evidenciar e falar novamente sobre esse trabalhar das emoções através das oficinas, de uma forma lúdica, Exatamente. né? A Exato, importância disso. né? Você tem aí os seus cachorrinhos, né, das emoções, cada uma tem a sua, né? Eu tô agora, não sei se você tá no grupo lá do Telegram, né, que aí eu botei de primeira mão para vocês lá no grupo do Telegram as bolinhas, né? Finalmente elas saíram. Na verdade, eu tenho essas bolinhas, menina, desde 2017. Pense, e eu nunca coloquei assim pro mundo, como diz a Miriam Rodrigues, né? Vamos botar pro mundo, vamos botar. E aí eu nunca coloquei e finalmente eu consegui, né, colocar, fazer alguns bichinhos aí, né? E esses agora de dedoches para as crianças pequenininhas. Gente, vamos entrar no ponto agora com a Emanuele, que é super importante para nós Que é educadores justamente, emocionais. né? O lúdico, Sim, as o ferramentas lúdico. que a gente pode usar. Eu trabalho com cachorrinho, que é o bendito cão. Mas cada educador emocional pode criar o Sim, seu. exato. O que importa nesse momento é a gente entrar em ação e primeiro a gente se unir. Tem muito poucas educadoras emocionais. Tem. Somos E poucas. outra coisa, Vivi, é de algumas pessoas, e assim, a gente sabe que até na nossa área da psicologia acaba tendo isso também, né? De pessoas, aquela questão lá do mercado, de competitividade, aquela coisa toda, que eu olho assim, gente, eu não tô para isso, pelo amor de Deus, quem quiser Totalmente vir, venha. desnecessário. Tá? Então, Tem muita criança no mundo pra isso gente foi um dos tratar. motivos também que eu criei, vivi entrevista toda quarta-feira. Eu quero mais e que venham muitas educadoras emocionais Sim, aqui. Muitas. E o que a gente possa mudar, juntas, transformar esse mundo e chamar mais pessoas para se formarem exato. e se transformarem em educadoras emocionais. Tem muita criança precisando, tem muitas famílias Muitas, precisando, tem muitos muitas famílias. professores precisando. E assim, ó, a emoção, ela entra em tudo. Um médico. O médico Entra vai dar em uma tudo. notícia para a família de um paciente, uma notícia às vezes complicada. Ninguém Aham. ensinou sobre emoções para ele. Aí ele vai lá e pá! De cara. Gente, emoção Horrível. tá em todo lugar para todo mundo. Pois é, a Então, questão essa da visão que tu tem, empatia, eu né? achei maravilhosa. Ai, assim, ó, É. dinheiro todo mundo precisa ganhar, tá? A gente trabalha Sim. para ganhar o dinheiro. Mas A gente estuda, não para de estudar. a gente investe muito, as pessoas não têm noção o quanto é caro o nosso investimento, mas a gente Só está isso aqui, apaixonado Aninha, pelo que a né? gente Só faz. livros e não para por aí. É verdade, é verdade. Então, assim, ó, eu agora. Não, deixa eu te contar, guria. Eu agora, assim, ó, o voluntariado é muito forte em mim, né? Sempre foi. Aham. Então, assim, ó, como eu tava com dificuldade de conseguir patrocínio com empresas, eu peguei um número X de livros que eu tenho do Bendito e eu tô fazendo parcerias com bibliotecas comunitárias em todo o Brasil, doando o livro e o bonequinho, tudo, o kitzinho, e capacitando as pessoas que estão dentro, trabalhando nessas bibliotecas, para que elas possam utilizar o livro, a naninha, e a maneira de fazer uma oficina com as crianças. Sim. Entende? Então, assim, eu tô patrocinando porque é o meu ideal, eu acredito nisso. Sabe? Eu tô fazendo a Aham. minha parte com amor. Então, uma pessoa que tem essa linha de pensamento, tu acha que vai estar querendo competir? Eu quero mais Pois é é, né? agregar. Sim, sim, sim. Exatamente, né? A minha proposta, assim, do curso também, Vivi, não é nesse sentido, sabe? Porque tem gente que fala, ah, bota isso, bota aquilo, bota não sei o quê, e faz isso, faz isso. Gente, eu tenho muita coisa, eu não vivo só disso, Uhum. né? Então, assim, cada um faz do seu jeito, da sua forma, porque eu quero sim,
né? Mas assim, eu gosto bem mais do tete a tete, como a gente fala aqui, sabe? Do olho no olho. Tipo, tive as turminhas, cada um no seu, coisa linda, as turminhas. Agora, a última turma que foi de dezembro, eu não lembro qual foi a tua turma, mas a gente tem um contato. Né, eu tenho contato no Telegram com quem quis ficar, continuar, para a gente saber das novidades e tudo mais. Então, assim, eu gosto disso porque a gente consegue ter essa conexão do que você chegar a colocar vários e ter 1.000 e ter 5.000 e eu não consegui administrar Dá isso. conta, exatamente. Dar conta, porque eu não quero fazer por fazer, eu quero que as pessoas entendam mesmo qual é o propósito disso e o porquê. Porque não basta a gente abrir a boca e falar, porque é bom falar sobre o medo, falar sobre... Não. Sim, mas o porquê disso, o que traz lá, né? O que isso tem a ver com o processo de desenvolvimento da criança. Não, porque assim, deixa eu só fazer um parênteses. Lá dentro. Isso, cada profissional trabalha na sua área. Trabalha de uma forma. Nós não somos, como é que é o nome? Aquelas pessoas de festa que fazem entretenimento infantil. São profissionais maravilhosos. Mas quando a gente fala oficina, a gente não está entretendo crianças. Sim. A gente está educando emocionalmente. Isso é bem sério. Exato. E isso exige estudo, isso exige experiência. Então, nós não estamos simplesmente ali uma máquina. Então, assim, quando eu falei do meu curso para professoras, tem toda uma introdução. Pois é, introdução. Não é assim. Nós não somos fazedores de oficina, entende? Exato. Então, é muito sério isso. É muito importante sério. Nisso e fazer com amor. Isso. Exatamente. Eu acho que é o que nos conecta, né, Manuel? Essa paixão verdadeira que vem da alma. Eu estou encontrando assim, pessoas maravilhosas nessa caminhada e pessoas que eu fico encantada. Pessoas que já vieram, né, com a entrevista comigo, outras que vão vir nessa vida. E o nosso ideal maior é realmente poder ajudar as pessoas com as emoções. Então, quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente se divulgar, quanto mais a gente falar o que são as oficinas, estamos aqui, pode entrar em contato, tem alguma dúvida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso. Exato. Uma das coisas, por exemplo, que eu coloco lá, né? É das pessoas, e aí eu pensei em só colocar para psicólogos, né, o curso, mas eu sinto essa necessidade dos profissionais de educação saberem, né, eu acho um ponto muito importante para eles entenderem que não é simplesmente você abrir a boca e falar de emoções, mas, né, e até para os próprios pais, eles precisam saber que hoje, né, cada vez mais tem se mostrado que a desregulação emocional gera transtornos psiquiátricos na vida adulta, na adolescência e vida adulta. Perfeito. Né? Então, muitas pessoas não sabem. Quando a gente fala de oficina, a gente fala de um trabalho de prevenção. Exato. Saúde emocional, que é muito importante. Quanto antes, melhor. Então, quando a gente fala também de oficinas, oficina com o professor, oficina com os pais, oficina com os profissionais que trabalham na escola, oficina na comunidade. Então, é extremamente rico e valioso. É tudo muito interligado, né, Vivi? Tipo assim, se um professor sabe da realidade de uma criança que sofre, né, em casa, que tem questões assim, né, sei lá, de que são pais que são mais rígidos que batem, sei lá, né? Então, como é que é esse relacionamento desses pais e tal, com as crianças? A gente precisa entender a relação da teoria do apego, tá aí, né, cada vez mais crescente para entender isso, e aí entra bastante naquele curso de gestantes, né, a importância desse vínculo mãe-bebê desde o feto, né, e tudo mais, e é justamente o trabalho dessa emoção aqui, né, do amor, é onde começa tudo. Então, uma criança que tem uma desregulação emocional com essa emoção aqui, ela vai ter fortes problemas de relacionamentos, né? Relacionamentos interpessoais. Pode vir, tá, gente? A gente fala em probabilidades, de acordo com as pesquisas, com que os estudos mostram, né? Então, se a gente pensar no nojo, crianças que não desenvolvem uma boa relação com a emoção nojo, pode desenvolver o transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né? Hoje está bem alta a seletividade alimentar, o TARI na infância, né? O transtorno alimentar restritivo evitativo está muito
está muito crescente, né? Então, assim, e tem uma questão muito forte com o nojo, e eu esqueci qual é a outra emoção, porque eu não tenho estudado muito essa área, eu deixei para minha colega aí, né, a Thalita Trombini, que está nessa área só de seletividade alimentar. Então, ela deu uma aula maravilhosa na última turma, né, sobre seletividade alimentar, ela junto com a nutricionista também, materno-infantil, sobre o tema. Então, assim... Vocês abordam a outra pergunta que eu queria fazer, eu acho ela bem relevante. Como é que a gente trabalha empatia? Como é que a gente trabalha empatia? Individual eu acho meio difícil, né? Mas Não, a em gente grupo, precisa... com as oficinas. Em grupo. Pois é. Então, a gente pode trabalhar de várias formas. Uma delas, a gente pode fazer uma encenação, né? Para que a gente possa, a gente vê alguém lá, faz uma pecinha, e aí o que é que vocês acham que ele sentiu? O que é que poderia ter feito, né? E aí a gente começar a introduzir essas crianças a... É porque eu sempre lembro da neuropsicologia também, né? Quando a gente vai fazendo perguntas para as crianças, a gente está estimulando cognitivamente, função cognitiva aí, né? As funções executivas, resolução de problemas, que a gente trabalha também, né? O que é que a gente pode fazer para ajudar esse colega? Então, a gente vai começar a perceber qual é a criança. Ah, por mim, ele que se vire, ele que foi não sei o quê. A gente já observa que essa criança já tem uma certa dificuldade de se colocar no lugar do outro ali, né? De que ele caiu, ou pode contar uma história baseado nisso. Não deixa de né, ser uma também. vivência. Isso, exatamente. E aí a gente escutar. E a oportunidade que o professor tem em sala de aula, seja online, seja presencial, de botar os alunos a fazer. Por exemplo, assim, ó, a gente vai trabalhar a emoção tal. Vamos supor que cria um programa, uma vez por semana vai trabalhar as emoções, um horário específico. Colocar eles a fazer em pesquisa, a montar projetos junto, trazer a criança para construir o seu aprendizado. Sim. Né? Não entregar tudo também mastigado. É trazer ela em várias situações que isso fica muito criativo. Fica. Deixa eu te dizer uma coisa, que quando eu fui para uma escola da minha sogra aqui em 2019, né, fazer uns trabalhos lá com a galera. E aí foi o 5º ano na época, e aí eu levei 2 quebra-cabeça. Se eu não tinha iguais, eu não sei se eu encontro ainda o quebra-cabeça gigante do Divertidamente, que aí fica igual para as duas, né? Mas, enfim, foi muito interessante e até a coordenadora chegou e falou, aí, ó, pode utilizar isso em outros momentos, falando com a professora. Qual era o objetivo, né? De saber como que cada grupo iria lidar em relação ao trabalho em grupo. Primeiro, que eles tinham que resolver o problema, que era o quê? Todo mundo junto teria que montar aquele quebra-cabeça e tinha tempo, né? Tinha tanto tempo. Sei lá, eu nem lembro quanto eu botei, 15 minutos, 20 minutos, eu não lembro. E aí começou, né? Quando via que os outros já estavam terminando e eles ainda, realmente, o deles é porque as peças eram um pouco menores e tal, mas as peças eram bem parecidas. Se eram de diferença, era 5, 10 peças. Né, e tinha mais gente na outra turma, mas assim, eles começaram a falar e depois outros desistiram, ficaram com raiva, eu não vou mais não sei o quê, e aí eu fui vendo tudo isso, a gente observa tudo, aí por isso que eu falo laboratório, eu fui observando, olha, e aí eu fui percebendo o quê? Que o outro grupo, eles começaram a trabalhar literalmente em grupo, começaram a dividir, a separar as peças, o que é que a gente vai fazer agora? Que não sei o quê, gente, isso a gente está trabalhando a criatividade, está trabalhando também o quê? Resolução de problemas, trabalhando planejamento, trabalhando a equipe ali, né, tá liderando um, liderando o outro e tal, e tá junto. O outro grupo já teve dificuldades, porque não conseguiram se organizar. Então, o objetivo é justamente trazer isso para o grupão, né, do porquê não deu certo no outro grupo, o outro já ficou frustrado, já ficou isso, já... Então, olha que momento rico para a gente trabalhar com as crianças. O que você sentiu? Raiva, porque o outro é mais fácil, dizendo eles. Né, eu me senti isso. Então, muita coisa a gente pode trazer em uma brincadeira que é legal, né, o quebra-cabeça junto. E pode ser outras brincadeiras, né, então tudo envolve... Deixa eu fazer de novo um parênteses aí. Tudo. Alguns pais dizem assim, ó, eles não são obrigados a saber, eles não são pedagogos. Eu não tô pagando para meu filho brincar no colégio. Ele tem que... Ou não tô pagando para brincar de terapia. Já ouvi isso há um tempo atrás. Então tu vai entender o que eu vou dizer agora. Mas cabe ao profissional, seja educador emocional, seja psicólogo, seja professor,
explicar para os pais por que está sendo feita aquela atividade, qual é o objetivo desse projeto, o que a gente quer alcançar com isso, e dar uma explicação, sim, por que a Sim, importância do trabalho com o lúdico, porque eles não são obrigados, isso, não é mesmo? exatamente. E também é uma forma de haver um acolhimento a partir do momento que o professor explica, porque, ou o profissional, psicólogo, ou educador emocional, por que ele está fazendo daquela maneira, o trabalho com o lúdico, que não é Uhum. a importância disso, entende? Então, como eu tenho Sim, escutado muito, eu tenho batido nessa tecla, da gente explicar as é a coisas. psicoeducação, né? A gente fala muito sobre psicoeducação, das emoções, psicoeducação do nosso trabalho, e os professores precisam explicar também sobre o porquê, né? Porque, assim, os pais, eles não sabem, mas eles podem aprender. Uhum. Então, assim, quem quer aprender, aprende. Então, a gente vê pais, né? A semana passada eu fiz, né, uma jornada aí gratuita para pais com uma colega de Manaus. E, assim, a gente teve uma galerinha, muitos pedagogos, né? E a gente teve alguns pais e foi bem legal, porque, assim, a gente pôde ver, né, ou perceber quais são as dores dos pais, né? E os pais estão com problemas em relação a telas, né? Como lidar, então, nós, enquanto profissionais, precisamos, né, mostrar para esses pais como fazer o melhor, como manejar da melhor forma possível. Então, assim, e tudo tá emoção, né? Tudo tá emoção. Então, estresse, e a gente cansa de falar, né, Vivi? Olha, se teu filho tá estressado, procura saber se tu não tá estressado também. Não, assim, ó, de Procura. onde é que saiu esse estresse dessa criança? Pois é. Se há um espelho que a criança Não, e espelhando, tem de outra onde é que surgiu? coisa, né? Tem outra coisa importante aí nessa questão, é de que assim, de que os adultos crescem e acham que criança não se estressa, que criança não tem problemas, que criança só estuda como se só Vida estudasse fosse boa, o que tem a fácil, reclamar? porque estudar cansa pra caramba, né? Ainda mais quando a gente quer só brincar. A diferença, gente, é que a gente é adulto, sabe da importância do trabalho, mas se você fosse escolher entre estar trabalhando naquele momento ali e estar numa praia ou numa piscina, você iria preferir estar numa praia ou na piscina do que trabalhar. Criança é a mesma coisa. É assim que eu vejo, só que a gente tem a maturidade cerebral que criança não tem. Por isso que a gente precisa ter toda uma estratégia, toda uma técnica para que essa criança possa na vida futura, né? Porque eu cansava de ouvir, mas isso é bom pro seu futuro. Gente, criança não tá nem aí pro futuro. Criança tá querendo saber o agora e o que pode fazer amanhã, o Não, máximo. esse Amanhã eu vou pra minuto aqui, ó, escola. agora. Pois é, ela não está querendo saber o que, é que ela vai ser lá na frente. Ela pode falar, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta. Sim, mas a fantasia, a imaginação, por isso que pai e mãe precisa saber sobre esse processo de desenvolvimento infantil, o mínimo possível, né? Para poder ajudar. Claro. Então, se você não sabe que uma criança de 5 anos, ela ainda não tem maturidade cerebral para saber que daqui a um mês são 30 dias, você vai se bater com essa criança o tempo todo, você vai se E estressar, muitas ela vai vezes tu chorar, vai gerar pode conflito. achar que a criança tá te desaforando, não Pirraçando. é? Aqui é pirraça. Tá pirraçando. Tá me pirraçando, ela já me perguntou várias vezes. Aí a gente fala, por quê? Oh, papai, por quê? Simplesmente por quê? O cérebro dela ainda não consegue processar igual a você. Hello! Por isso o quadrinho de rotina, né? Por isso a gente botar no calendário, olha, filha, hoje menos um dia, tal dia, que é o coração, é o teu aniversário. Deixar bem grande no cartaz as combinações. Pois é, Cada um, mas essas combinações não é só da criança não, tá? pois É dos pais, toda a família ali fazer parte dessas combinações e ai, cumprir. Vivi, olha, é tanta coisa, a gente já está saindo de. Não, mas tudo isso é emocional. A gente já está falando de questões comportamentais, mas que a emoção está ali. A emoção gere tudo isso, né? Porque eu estava falando justamente assim, de que a gente escutava isso, eu escutava, porque eu sou adulta e eu posso. Tipo, isso não é nada plausível para a criança. A criança vai olhar, tipo, hã? Isso não foi nenhum tipo de aprendizado. Você E não outra ensinou coisa, nada para não, e ela, pior, né? dependendo da criança, opa, dois pesos, duas medidas. Pois é.
Entendeu? Então, e a questão do exemplo. E a gente tem também a neurociência mostrando neurônios de espelho, né? Criança faz o que ela vê de você fazendo. Escuta pouco, mas de você fazer é a grande maioria. Eu nem sei a média, mas vamos pensar que seja uns 80, 90% é exemplo físico, real. E o que você fala, sei lá, se é 10%, não é muito, gente. Então, é importante, né, essa presença, assim, dos pais nesse trabalho de educação socioemocional. É até o capítulo que eu quis muito fazer no volume 1, né, de oficinas, é justamente uma oficina para pais, para eles terem esse momento também. Porque tem muitos pais que não sabem nem a importância do brincar, Vivi. Né? Muitos pais. Eles acham que é brincar é besteira. Alguns pais pensam assim, ó, então já que eu não posso ficar 4 horas com meu filho, que meia hora não vai resolver, 10 minutos não vai resolver, então não vou fazer nada. Eu tô muito cansado, tá pesado, tá muito desafiador, eu tenho que ganhar dinheiro, tem essas questões de pandemia. Mas imagina uma criança 20 minutos que seja no dia. Tá? Para ela é uma maravilha. Na cama, ou dizer que ama, ou beijar, ou perguntar como foi o dia. Mas de verdade, não é tu tá com a criança, tá com o celular na mão. Pois é. É a intensidade que se faz. Amor, tu viu como passou rápido? Pra gente finalizar com chave de ouro, ao teu ver, qual a efetividade das nossas oficinas das emoções? Vamos lá. De acordo, assim, a gente sabe que até então, né, não existem estudos, até porque ninguém nunca fez. Tipo assim, o que poderia acontecer era de eu fazer uma pesquisa, mas a gente sabe que isso envolve várias nuances, né? Você aí com suas oficinas fazer as pesquisas para saber o antes e o depois das crianças. A gente sabe como é que funciona a pesquisa. Não, mas eu sei que transforma, mas eu quero saber a sua opinião. Sim, das pessoas. E assim, e o que é que acontece? Mediante ao que eu já pesquisei sobre essas outras programas, por exemplo, o Friends, que ele é o mais antigo, tem mais de 20 anos, lá na Austrália, por exemplo, né? Algo totalmente normal nas escolas da Austrália. Né? E ela fez 20 anos de estudo para mostrar a eficácia que é você trabalhar, né, as competências socioemocionais das crianças. Isso envolve várias coisas, tá, gente? O programa Frente trabalha as emoções, os pensamentos, resolução de problemas, né? Redes de apoio quando você precisa. Então, tem todo um negócio maior, né? Então, ela traz a quantidade de habilidades que as crianças aprendem no decorrer do programa. Partindo para a gente, né, o que é que a gente percebe de acordo até ao que a gente escuta dos pais, né? Eu escutei, ano passado, uma mãe participou de um workshop que eu fiz com uma colega para pais, e aí eu nem sabia, não sei nem quem é a criança, ela chegou e mandou feedback, né? Eu vou falar igual o que o meu filho falou quando participou da oficina das emoções com a Emanuele. Mãe, eu amei, ela me ajudou a clarear a minha cabeça, né, e para saber sobre o que passa nos meus pensamentos, minhas emoções, alguma coisa assim. Mas, tipo assim, você ouvir uma criança de 7 aninhos para falar que você ajudou a clarear as coisas e o que acontecia dentro dele, já foi. E assim, em 2 horinhas e meia, gente, imagine o que a gente pode fazer em 10 encontros, né? Bem mais. E fora outros, por exemplo, né? Que aí crianças que querem voltar por causa do trabalho, e pais que falam que tiveram uma mudança, né, em casa. Só que o que acontece? A gente não faz milagre, né, Vivi? Então, assim, as crianças, por exemplo, eu fico feliz quando elas saem das oficinas sabendo que todas as emoções, elas são importantes. Apesar de algumas serem agradáveis e apesar de algumas serem desagradáveis de sentir, né? Eu gosto muito dessa palavra do agradável e desagradável, para não dizer que é negativo. Todos têm o seu propósito. Isso. Então, quando eu falo isso, eu digo, olha, só o fato deles saírem daqui para entender que todas elas são importantes, que cada uma tem sua função, né? Que a raiva que as crianças acham que não presta para nada, serve para nos ajudar a lidar com as injustiças. Se alguém nos culpou de algo que a gente não fez, é a raiva que ajuda a gente a falar, não, eu não tenho nada a ver com isso e tal. Então, só eles pegarem isso em 2 horas e meia, para mim, a gente já ganha muita coisa nesse início,
né? Então, assim, os feedbacks que os pais trazem são, assim, maravilhosos para o nosso coração, né? Da gente querer continuar, da gente querer melhorar. Não é à toa que você tem o bendito cão, eu tenho minhas bolinhas, porque o meu objetivo é justamente esse, né? De pais, os pais chegam e perguntam, tem algum material para a gente trabalhar com as crianças? Aí eu vou fazer. Isso aí, finalmente chegou esse momento. Tudo tem um momento, né? Claro, Então, nós tudo certo. precisamos. Tá. Pois é, né? Tudo tem um momento. Eu tenho esse curso desde 2016, né? Não nem sei se eu sou uma das pioneiras, mas eu nunca botei para o mundo. Eu vim começar a colocar ano passado, de verdade, né? Agora é a hora. Vamos lá. Vamos lá. Pois é. Meu amor, passou assim, ó. Passa muito rápido. A gente olha assim, é 1 hora, mas é rapidinho. Ó, vira e mexe, eu tô no Nordeste, né? Então, quanto menos esperar. Sim. Tá? Salvador, tamo aí. Manu, tamo aqui. E aí, toma lá. A minha filha é enlouquecida pro Salvador. Deus o livre no Nordeste, nem no Salvador. Então, agora tirando nossas gaitadas, guria, obrigada, gratidão por ter esses momentos aqui com a gente, né? Eu quero também relembrar as pessoas que quarta-feira que vem tem mais. Mas ok, eu nunca conto, tá sempre uma surpresinha no ar. Quem será na próxima quarta? Meu amor, feliz. Feliz por nossos caminhos terem se cruzado e feliz por termos o mesmo propósito de despertar as emoções das crianças, onde quer que elas estejam. Eu que agradeço, Vivi, a galera que passou por aqui, né, com a gente. Muito obrigada pelo convite. E estamos juntas aí, né, nessa nossa missão, né, como diz a Miriam Rodrigues, de espalhar educação emocional por onde a gente passar. Né, um propósito de vida até, né, nosso, enquanto pessoa, enquanto profissional, né, porque falar de emoções é falar de vida, né? E como eu falar para as crianças. E como eu acredito que a gente só dá aquilo que a gente tem, esse é um dos motivos que a gente está sempre se qualificando. Sim. Melhorando, se autoconhecendo, autodesenvolvendo, melhorando para poder também dar o nosso melhor para conseguir o melhor deles. Meu amor? Com certeza. Beijo para vocês também. Tchau, pessoal. Até a próxima quarta. Tchau, tchau.